E aí, galera do nono ano? Bom, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar se cuidando, tá bom? Tô gravando aqui essa videoaula falando agora sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial, né? A gente já entendeu o que foi o nazismo, o que foi o fascismo, e aí a gente vai começar a caminhar agora justamente sobre essa questão da guerra, né? Da Segunda Grande Guerra existente no mundo, né? Até hoje é considerada a guerra que mais matou, né, em número de pessoas. Vocês sabem que houve aí, né, a formação novamente de dois eixos bem distintos para que houvesse de fato a existência do conflito, né? Então é hoje que a gente vai falar um pouco sobre isso, conhecer um pouco, né, até o dia em que a Alemanha e a Itália vão se render, tá certo? Galera, é bom lembrar que antes disso é necessário a gente compreender, né, como é que essa propaganda da Segunda Guerra Mundial ela funcionava. Então, galera, o cinema dessa vez ele contribuiu diretamente, né, para essa Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os países apresentavam no cinema os seus inimigos, né, conforme a sua proposta inicial, né? Então, na Alemanha, eles endemonizavam os judeus, né, os ingleses, né? Nos Estados Unidos surge a figura aí do Capitão América, que sai dos quadrinhos e passa aí para o cinema, né, alistando lá os jovens norte-americanos, para que eles pudessem entrar justamente na guerra, né, para que eles pudessem participar diretamente da guerra, né? Como vocês sabem também, né? Assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, essa propaganda de guerra ela foi fundamental, né? Nenhum outro tipo de doutrinação maior do que a propaganda, né, existiu dentro da Segunda Guerra Mundial, né, galera? Então, assim, a indústria hollywoodiana norte-americana passou a investir pesado nos filmes, endemonizando os comunistas, né, endemonizando os nazistas, outra coisa também, né, endemonizando também a Alemanha, né, e a Alemanha já passou a produzir filmes contrários. Então, galera, você tinha aí que as produções nos países, né, elas se colocavam justamente apresentando heróis e vilões, porém cada um apresentava para o mundo as ameaças sobre o seu inimigo, tá bom? Sobre a pessoa que estava do outro lado. É bom lembrar também, né, galera, como vocês sabem, né, que a guerra vai acontecer muito justamente sobre a ascensão do Hitler na Alemanha, né, após ele ser solto lá e escrever o Mein Kampf, né, que significa minha luta, né, o que vai acontecer? As ideias nazistas elas vão ganhar força, né, elas vão ganhar amparo, propagação, principalmente. É bom lembrar aí que nesse período, né, é pregado justamente o ódio à figura dos nazistas, né, não só nazistas como negros, homossexuais, pessoas com deficiências, até porque a ideia central do nazismo era justamente a ideia de uma raça ariana, tá bom? De uma raça única, de uma raça pura. Então isso aí você vai ter esse acontecimento central, né? Essa figura do ódio, da expansão do ódio, da expansão da xenofobia, né? De pregar de que os nazistas eram endemoniados e precisavam ser retirados da sociedade alemã. Então você tem todos esses pontos aí em construção a figura do nazista, tá bom, galera? Então, pessoal, e como eu falei para vocês, né, a gente tem de fato agora as alianças que iriam se formar para que houvesse de fato a existência, né, o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Então você tem aí a formação do eixo, conhecido como o eixo Roma, Berlim e Tóquio, tá bom? Que era justamente Itália, Alemanha e o Japão, né? Lembrando que além desses três países, a partir de 1930, a gente também tem a ascensão de regimes totalitários em duas outras nações, né, que é na Espanha e em Portugal. Lembrando que no período de 33 até 40 você tem a famosa Guerra Civil Espanhola, né? Por isso que você vai ver a participação dos espanhóis muito pouco na Segunda Guerra, porque eles precisavam resolver a Guerra Espanhola, né, a Guerra Civil que eles estavam enfrentando, tá bom? Então, galera, como vocês podem ver,
A gente tem a noção de que a Alemanha estava totalmente humilhada pelo Tratado de Versalhes e a partir do momento que ela se recupera economicamente, ela passa a não responder e ela passa não mais a atender a nenhuma imposição que foi feita do Tratado de Versalhes a ela. Isso aí já mostra o motivo, né, de que a Alemanha estava querendo guerra novamente. Então, o que vai acontecer? Além de não responder as obrigações que foi passada a ela no Tratado de Versalhes, a Alemanha sai da Liga das Nações, né, abandona a Liga das Nações, monta justamente esse eixo Roma, Berlim e Tóquio, que fica conhecido na história como Anticomitene, né, que é o anticomitê, né, a união dessas nações, tá bom? E aí cada país que faz parte justamente desse eixo, né, ele vai expressar o seu desejo. A Alemanha tem o desejo de conquistar a Europa na ideia da higienização racial, né, social, né? A Itália, o desejo da Itália era justamente conquistar um bom território no continente africano, né? Lembrando que eles vão conquistar aí nesse período a Etiópia, né? E já os japoneses tentam expandir, galera, o seu processo de imperialismo dentro da própria Ásia, né? E aí ele conquista lá a Manchúria, né? Que é uma região dentro da China, né, e passa também a conquistar Xangai, né, então tudo isso ocorre entre a década de 30, né, porém esses conflitos vão ser fundamental para quê? Para que houvesse justamente aí a Segunda Guerra Mundial, tá bom? A Itália, além de conquistar a Etiópia, vai conquistar também a Albânia, tá bom? E em 1938, galera, a Alemanha passa a conquistar também regiões dentro da Europa. Então a Alemanha consegue anexar a Áustria e uma boa parte do território da Tchecoslováquia, tá bom? Porém, a partir de 1940, né, no dia 1º de setembro de 1940, aí você tem agora, de fato, o início da Segunda Guerra Mundial, quando a Polônia é conquistada pelos alemães e França e Inglaterra, né, declaram aí guerra à figura da Alemanha. Tá bom, galera? Aí agora você tem o desdobrar, né, da Segunda Guerra Mundial, né, como é que ela funcionou, como é que ela andou, como é que ela vai ocorrer aí a Segunda Guerra Mundial. Galera, é bom lembrar que, como a gente sabe, tem a ascensão aí do regime comunista lá na Rússia, né, na União Soviética, e o que é que vai acontecer? Stalin, percebendo que a Alemanha estava muito forte e que os outros países europeus, né, Inglaterra e França, que já tinham declarado guerra à Alemanha, ia tentar parar a Alemanha, o que foi que ele faz? Ele, tentando evitar um conflito, até porque a gente sabia que a França e a Inglaterra não ia querer conversa com Stalin, até porque Stalin era um comunista, né, uma potência comunista. O que foi que ele fez? Ele vai assinar com os alemães, né, um pacto nazi-soviético, tá bom? Que era um pacto de não agressão, né? Que foi um pacto para que houvesse aí a que a Alemanha não atacasse, né, justamente a União Soviética. Então aí eles assinam esse pacto, tá bom? Então após a ocupação da Alemanha, galera, né, Hitler ele vai ordenar que cerca de 400 mil homens, né, fossem levados da Polônia para a Alemanha, né? E ali na Alemanha esses homens iam trabalhar em regime de semi-escravidão, né? É bom lembrar que a construção dos campos de concentração começa a partir desse momento. Lembrando também, galera, né, deixar claro aqui para vocês que os judeus não foram direto para os campos de concentração, não, né? Após esse processo aí de perseguição da figura dos judeus dentro da Alemanha, o Hitler ele constrói os guetos, né? Os guetos eram prédios que tinham apenas um vão, como se fosse um apartamento, e um banheiro coletivo para todos, né? E os judeus primeiro são colocados aí no gueto, para que depois eles fossem para os campos de concentrações, tá bom? Então, galera, e aí esses poloneses, ao lado dos judeus, ao lado de negros, né, ao lado de escandinavos, porque eles pregavam também a xenofobia, né, a política nazista, eles passam a viver dentro desses campos de concentrações, né, comunistas, homossexuais, deficientes físicos, ciganos,
né? É curioso que os ciganos eles foram usados pelo médico da morte, o Arsène Wenger, né, para experimentarem durante 3 meses a água do mar, para ver o quanto um ser humano, né, aguentava tomar água salgada, né? Olha só, galera. Então, assim, a política nazista era muito mal, né? Muito ruim mesmo. Então, o que que acontece, galera? A estratégia adotada pelos alemães no início da guerra, em 1940, né, foi justamente a estratégia de Blitzkrieg, né, que é isso, que era o ataque automático nas 3 frentes, né, aérea, naval e na infantaria. Então, assim, eles atacavam primeiro com a sua base aérea, destruindo a questão da comunicação, né, e do exército inimigo, e aí depois vinha a infantaria, né, e em muitos dos casos também vinham a questão aí o ataque naval. Então era um ataque muito rápido, né, galera, ao ponto de em torno de meses, né, em meses mesmo assim, a Alemanha já tinha conquistado a Polônia, a Dinamarca e a Noruega, né? Automaticamente também outros países foram sendo atacados. A sorte da Inglaterra, que a Alemanha também montou um ataque contra eles, era que os ingleses já tinham desenvolvido a tecnologia do radar, né? E aí os alemães não sabiam. E graças à ação da marinha inglesa, né, os alemães não conseguem de fato dominar a Inglaterra, tá bom, galera? Então aí eles vão montando e estabelecendo frentes, tá bom? Dentro da Europa. Então a gente tem aí os nazistas dirigem-se ao Mediterrâneo, atacam o norte da África, atacam também as potências balcânicas, né? E por que eles fizeram esse ataque? Porque eles eram importantes e produtores, né? Produtores, desculpa, de petróleo, né? O petróleo aí produzido por essa região. É nesse período aí, galera, que o Hitler ele resolve quebrar aquele pacto que ele tinha feito com Stalin, né? O pacto nazi-soviético de não agressão. E aí o que é que ele vai fazer? Ele resolve atacar, né, dessa vez a União Soviética, e aí ele vira o seu exército, né, direto para a União Soviética, até porque eles não gostavam de comunistas, tá bom? Eles odiavam aí a figura do comunista. Então, a partir de junho de 1941, né, o Hitler ele avança com as suas tropas, né, em relação à figura da União Soviética, né, em 3 frentes de batalha. No norte, ele resolveu atacar Leningrado, tá bom? No centro, ele resolve invadir Moscou. E no sul, ele resolve atacar Stalingrado, né? Gravem bem essa palavra aí, Stalingrado, na mente de vocês. Né? Por quê, professor? Porque os soviéticos, eles vão adotar uma tática extremamente diferente de qualquer outro país em relação à figura dos nazistas, né? A tática de guerra que os soviéticos irão adotar é a tática de recuo. Professor, o que é isso? Cada vez que os nazistas exerciam um ataque sobre os soviéticos, eles recuavam, e aí na região qual eles passavam, né, eles tinham feito esse recuo, eles destruíam tudo, né, envenenavam as fontes, envenenava alimento, queimava lá tudo que fosse possível de destruir, para que os alemães eles não pudessem desfrutar, né, de fato do que se tinha, né, quando naquela cidade, naquele vilarejo, né, e aí isso foi dando certo ao ponto, né, dos alemães também, os nazistas, não pensarem no exército, no inverno russo, né, no inverno russo, que o inverno russo ele é muito forte. E nesse meio termo, além de não ter mantimentos, né, os nazistas tiveram que enfrentar aí justamente esse inverno russo. E aí quando entra a batalha de Stalingrado, aonde o exército russo ataca o exército alemão, né, por meses. E aí depois de meses de batalha, né, em Stalingrado, o exército alemão ele resolve se entregar. Tá bom, galera? Nesse meio termo também, né, além da entrada da União Soviética, a gente tem a entrada dos Estados Unidos. Né? Dessa vez, a entrada dos Estados Unidos vai ocorrer justamente por causa do Japão. Né? Por quê, professor? Porque até então, galera, o Japão ficou naquela.
Entra ou não entra? Entra ou não entra, né? Alemães e italianos nas batalhas, né? E o Japão ainda em dúvida sobre o que fazer. Porém, quando eles entraram, eles fizeram logo um acontecimento histórico, né? Eles resolveram atacar a base norte-americana de Pearl Harbor, né? Tem filmes narrando sobre isso, né? Falando sobre isso. E após o ataque da base norte-americana de Pearl Harbor, né, os Estados Unidos declara lá em 1943, né, a sua entrada na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E agora você, além de ter a União Soviética, você tinha também agora os Estados Unidos na guerra, tá bom? E aí o que vai acontecer, galera? Em 1943, Hitler ele resolve repetir o ataque também aos soviéticos, né, na ambição de voltar a conquistar o território soviético, que era muito rico na produção de minério, né, na produção aí de petróleo. É bom lembrar também, galera, que no começo da guerra, né, o exército alemão toma a capital francesa, né, a capital Paris, né, aonde Hitler anda de carro aberto, rouba as obras de museu de arte francês, né, lembrando que a França ela não tinha tanta força nessa questão bélica, né, e aí foi muito fácil, lembrando que foi necessário aí os franceses, né, montarem uma guerrilha, até porque uma boa parte dos franceses na região do norte, né, no norte da França, associaram-se ao exército nazista, né, se ligaram à figura do Adolf Hitler, e aí você só tem a expulsão dos alemães da capital a partir do momento de guerrilha, né? E aí os franceses do sul conseguem expulsar os nazistas, tá bom, galera? Então, um acontecimento muito importante que vai acontecer para que a Segunda Guerra Mundial começasse a tomar caminhos diferentes é o famoso dia D, né, que é onde o exército de todos os aliados resolvem se unir, tá bom? Estados Unidos, França, Inglaterra, justamente em uma batalha realizada no território francês na Normândia, né? E essa batalha ela fica conhecida como Dia D, né? Onde todos esses exércitos se unem e resolvem atacar os alemães. E por outro lado, né, você tem de fato agora a entrada dos soviéticos que resolveram organizar uma marcha em direção a Berlim, né? O Exército Vermelho, como era conhecido. E aí a Alemanha se vê totalmente sem saída, né, para a guerra, né? E o que vai acontecer? Um dia antes da Alemanha se render, Adolf Hitler se mata e mata a sua esposa também, Eva Bucker, né, que era uma enfermeira, e eles se uniram, tiveram um relacionamento, tá bom, galera? Dias depois também a Itália se rende, Mussolini é preso e fuzilado, tá bom? E essa guerra ela vai continuar apenas na Ásia, né, onde Japão e Estados Unidos vai continuar esse conflito. Vocês sabem que existe uma lei dentro do Japão que eles não podem se render, mas isso aí a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Então, galera do Colégio Vinícius Feitosa, assistam a videoaula, vou deixar um recadinho aí para vocês em um grupo, né? E até a próxima semana.